Você trouxe a sua Bíblia, abra ela em 2 Reis, capítulo 2. A gente vai fazer uma breve meditação aqui naquilo que o Senhor tem já para esse início de culto. A gente chegou aqui ontem, gente, 5 para as 10. Falei, Deus da graça. Aí a gente acorda 4:10 para lavar o cabelo, né? Mas vai tudo certo. Diz a lenda que terça-feira é feriado, não sei para quem, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Oi, o cérebro. Versículo 9. Vamos lá. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Pode fechar sua Bíblia, pode colocá-la aí na cadeira. Então o Eliseu, primeira coisa que ele fez, ele reconheceu a unção que estava sobre o Elias, sobre o seu Senhor. E ele então, ele faz um pedido bastante, não é? Tenso, complicado, de muita responsabilidade. Mas o Eliseu, ele não queria ser aquele apenas mais um profeta na comitiva dos profetas que o Elias tinha. Quando o Eliseu foi chamado por Elias, o Eliseu, ele teve uma atitude. Qual foi essa? Ele foi lá, ele trabalhava para a família, arando. Então ele queima as suas carroças, ele oferece os seus animais em sacrifício. Ele queima tudo, para quê? Para que ele não tivesse para onde voltar. Existem muitas pessoas que elas vêm para Cristo, mas existem detalhes da sua vida que ela, não, Vamos indo, né? Vamos vivendo um dia de cada vez. Vamos ver aí como é que vai ser. Também não quero ser esses crentes bitolados ou qualquer coisa assim. Eliseu sabia exatamente aquilo que ele queria. Repete comigo, assim: Eliseu sabia exatamente o que é que ele queria. Diferente dos outros profetas. Por que diferente? Porque a Bíblia não narra nenhum outro, nem ali com Elias e nem em toda a Bíblia, que alguém tivesse pedido porção dobrada do Espírito de alguém. Elias negou isso aí para ele? Elias negou? Não, mas impôs o quê? Uma condição. Eliseu, tudo bem, difícil coisa é o que você me pediu, mas vamos lá, se você estiver comigo quando eu for tomado de você, então tá bom, isso vai ser te dado. O que Elias estava dizendo para ele? Eliseu, se você andar comigo, se você enxergar aquilo que eu enxergo, então você vai receber. Pergunta aí para quem está perto de você: o que é que você enxerga? Porque muitas vezes a gente não alcança, porque a nossa visão é limitada. Nós estamos tão habituados com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de lidar com as coisas, que a gente normalmente já tem um preconceito acerca das coisas. Então Eliseu sabia o que ele queria com Elias. Ele falou assim: não, eu para casa não volto mais. Para aquele passado que eu saí, eu sei o chamado de Deus para minha vida. Peraí, não foi qualquer profeta que lançou a capa sobre mim. Foi isso que Eliseu declarou. Ele falou assim: ele tem uma unção e eu quero. Mas assim, o Eliseu também sabia sobre a tradição de Israel,
que o filho mais velho, o filho primogênito, tinha o quê? Porção dobrada. Tinha uma maior responsabilidade. Era ele que ficava, depois que o pai falecia, administrando a casa. Ele recebia porção dobrada, mas a sua responsabilidade também era maior. Então, quando Elias é tomado, o que ele fala? Meu pai. Ele reconhece a unção e ele reconhece o Elias como o seu pai espiritual, como quem vai estar dando destino. Ele está enxergando, andando, caminhando com Elias. Eu vejo muitas vezes pessoas querendo que as outras pessoas têm, sem pagar o preço. E isso é tudo. Isso é casamento, isso é filhos, educação dos filhos, isso é ser bem sucedido no trabalho, isso é crescer espiritualmente, mas elas simplesmente não querem pagar o preço. Declara assim comigo: enxergar o que o outro enxerga. Muitas vezes nós estamos na igreja, a pessoa não vem reclamar, ela só vem fazer um pedido de oração. Ela chega assim: ai, fulano não passa do lado, mas não vê que tem um copo. Ela fala assim: não vê, ela não enxerga bem. É você que está enxergando? Olha aí para quem está perto de você e fala assim: você está enxergando? Fala assim: então é para você fazer. E a gente tem a mania de transferir. E aí, nesse transferir, a Bíblia fala o quê? Sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Se a gente fingir que a gente também não viu o copo, Deus fala assim: então também eu vou fingir que eu não te vi. Porque se a gente não tem capacidade de ser fiel em retirar um copo que não foi nós que largamos lá, pior ainda se foi, mas que não foi nós que largamos lá, e darmos destino a ele, como é que Deus vai nos confiar coisas maiores? Então Eliseu abraçou aquela responsabilidade e falou assim: não te deixo e não te largo. Não, eu só vou até ali, eu vou junto. Por quê? Porque ele sabia o que ele queria. O que é que você quer para a sua vida? Que preço você está disposto a pagar para alcançar o que você quer? No seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida com Deus. Que preço você está disposto a pagar? Porque Eliseu não recebeu porção dobrada do nada. Ele pagou e pagou assim, andando junto. Jesus declarou o quê? Que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque o que acontece se a gente depositar um vinho novo num odre velho? Estraga tudo. Não vai adiantar nada. Não é? Mas se coloca um vinho novo num odre novo, ambos se conservam. E vão produzir o quê? Aquilo que de fato é para produzir. Se nós não estivermos dispostos a nos renovarmos, a sermos reavivados, a sermos reposicionados, temos os nossos pensamentos realinhados à vontade de Deus. Quando é que a gente realinha? Repete assim comigo: todo santo dia. Porque a experiência de ontem não vale para a experiência de hoje. A experiência de ontem tem que me ensinar alguma coisa para o dia de hoje. Ontem nós estivemos no Hopi Hari e eu já vim e falei assim: precisamos ajustar aqui, ali. Ótimo para isso, para aquilo que deu certo, mas para a próxima vez a gente tem que fazer alguns realinhamentos. Então temos que o quê? Ajustar a visão para alcançarmos coisas ainda maiores. Então muitas vezes não recebemos o vinho novo sobre as nossas vidas simplesmente porque não estamos dispostos a renunciar o nosso eu, a nos despojar ainda das velhas práticas. Não é? Gente, sabe quem que dá trabalho na igreja? Desculpa os mais velhos de igreja. Quem dá trabalho na igreja não é o crente novo. Porque o crente novo é uma delícia. Aquilo que você fala, ele acata. O crente velho, ele fala: tudo bem, você pode até achar isso, mas não. Ô gente teimosa. Tô certa, tá? Perdão aí, mas eu tô sendo sincera. Você quer ser quer ser um odre novo? Pergunta aí para quem está perto de você. Você até perdeu a voz agora. Fala assim: você quer ser um odre novo? Larga a mão de ser teimoso. Gente, a nossa teimosia impede de viver o extraordinário de Deus. E o nosso inimigo sabe disso. E a gente tem tanta resistência para enfrentar o novo. Se a gente fosse mais aberto para o novo, a gente ia ver céus abertos sobre a nossa vida. E íamos viver o extraordinário. Mas de todo esse texto, o que eu quero me deter?
quando Elias é tomado, Eliseu tem uma atitude. Qual atitude foi essa? Ele gritou: meu pai, e ele rasga as suas vestes. Precisamos tomar atitudes que de fato vão mudar quem nós somos, a nossa visão, a nossa caminhada, a nossa trajetória. Até aquele momento, Eliseu só era um discípulo de Elias. A partir daquele momento, ele se apropria, ele rasga suas vestes, não somente num sentimento de pesar, porque o seu pai, né, a sua autoridade, o seu direcionador, ele estava sendo tomado dele, e agora não era mais Elias, agora era Eliseu, mas ele rasga suas vestes e fala assim: agora é comigo, eu rasgo com o meu passado, eu deixo o meu passado, eu deixo o meu jeito, eu deixo tudo para trás, para viver as vestes novas daquilo que o Senhor tem para mim, para receber o que? Da porção dobrada que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto nós não estivermos dispostos a rasgar com aquilo que fomos até o momento em que nós pisamos aqui, nós vamos entrar culto, entrar dia, sair dia, entrar mês, sair mês, entrar ano, sair ano, sendo as mesmas pessoas. O que é que precisamos rasgar hoje? O que nós precisamos deixar aqui? Talvez uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão, talvez uma falta de perdão própria. Situações em que vivemos que o inimigo sabe que é para nos paralisar, é para nos aprisionar. O Senhor já nos chamou, fala assim: o Senhor já me chamou. Se você ainda não queimou os seus bois, a sua carroça, faça isso o mais rápido possível. Porque caminho com o Senhor é um caminho só de ida, porque a gente não tem mais para onde voltar. O que Pedro declarou para Jesus? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? De vez em quando ouvir algumas palavras do Senhor são duras? São, mas fala assim: elas me dão vida eterna. E a gente desfruta dessa vida em abundância, já aqui na terra, não é só lá no céu não. Tá? É um engano achar que a gente só vai estar bem com Deus na eternidade. Não. A partir do momento que Jesus entra na minha vida, se eu permito que Ele vá trazendo transformação, eu já começo a viver o novo de Deus nessa hora. Qual é o grande problema nosso? Jesus, ao encontrar com aquele homem cego, perguntou o que para ele? O que queres que eu te faça? O que o cego pediu? Oi? O que o cego pediu, gente? Uma bengala, um cão guia. Não, o que ele pediu? Eu quero ver, Senhor, que eu veja. Que eu veja. Nós precisamos pedir: Senhor, eu quero ver. Porque o que Deus disse para Abraão? Abraão, olha aí, ó, toda a sua volta. Aonde os teus olhos alcançarem, Abraão, eu te darei. Sabe por que a gente não alcança? Olha aí agora para quem está perto de você. Você vai fazer aquela cara de profeta e vai profetizar para ele: a partir de hoje, Deus amplia a tua visão, Deus alarga a tua visão, e você vai alcançar todos os planos, todas as promessas de Deus para a sua vida neste tempo. Amém? Neste tempo. Que ano você está? Que ano você está? 2023, estamos no ano de 2023. Então Deus tem, declara aí, Deus tem promessas para a minha vida neste ano, e esse ano ainda não acabou. Falei assim: então eu recebo, eu declaro visão aberta sobre a minha vida. Aquele homem não queria apenas melhorar de vida, porque uma bengala poderia ajudá-lo, um cão guia poderia ajudá-lo. O nosso problema é que muitas vezes a gente só quer melhorar, e o melhorar de vida não traz transformação. O melhorar de vida não faz com que a gente venha viver o extraordinário de Deus. Se nós nos detivermos no problema, sabe o que vai acontecer? A gente só vai enxergar problema. Fala assim: tem gente que vê problema para todo lado, mas quando a gente se detém em buscar estratégias, sabe o que acontece? O manto de revelação cai do céu. Algo novo que faz romper o extraordinário diante de nós. O que a gente só precisa fazer é o quê? Enxergar o que Deus enxerga.
Conta aí para quem está perto de você, fala assim: enxergue o que Deus enxerga. Conta para outro, fala assim: enxerga o que Deus enxerga. Talvez nessa hora, agora que nós vamos orar, a sua oração ela: Senhor, me perdoe, porque eu só tenho enxergado do meu jeito. Senhor, eu aprendi na vida a enxergar do meu jeito. Senhor, eu não quero mais enxergar do meu jeito, eu quero enxergar do teu. Porque do meu jeito, Senhor, eu já sei aonde eu posso chegar. Mas se eu enxergar do teu jeito, o Senhor tem algo novo sobre a minha vida. O Senhor tem uma porção dobrada. O Senhor faz romper céus e terra. Nessa hora nós escolhemos o que? Rasgar, não somente o nosso coração diante de Deus, mas romper, rasgar tudo aquilo que nos aprisiona. As velhas histórias do passado, os velhos cativeiros, os aprisionamentos. Coloca a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor, o Senhor tem uma estação nova, o Senhor tem um ciclo novo colocado diante de nós. E nós, Senhor, nós não queremos ser aqueles que são conformados com a nossa maneira de viver, mas nós queremos ser aqueles, Pai, que vivem o extraordinário do Senhor. E assim como Eliseu recebeu porção dobrada, adentrou num ciclo novo, numa estação nova sobre a sua vida, Senhor, nós também declaramos que queremos enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos contemplar, Pai, os céus abertos diante de nós. Queremos contemplar que maior é o Senhor que está conosco do que o inimigo que está no mundo. Senhor, se os nossos olhos se detiveram nas notícias, Senhor, se os nossos olhos se detiveram em situações, em pessoas, em empregos, em frustrações, Senhor, nós escolhemos nesta hora rasgar com o velho, rasgar com aquilo que nos aprisiona, rasgar, Senhor, com a nossa história de dores, rasgar, Senhor, com o nosso passado, rasgar, Senhor, com muitas vezes com maldições que foram lançadas sobre as nossas vidas, porque, Senhor, nós queremos adentrar nesse novo ciclo, nós queremos adentrar nessa nova estação e vivermos, Pai, esse manto novo que o Senhor tem reservado para os seus. Senhor, nós não aceitamos mais sermos dominados pela nossa velha ótica, não queremos nos acomodar, Senhor, em vivermos situações melhores nos nossos relacionamentos, nos nossos filhos, no nosso trabalho, nas nossas finanças, mas nós queremos viver, Pai, o extraordinário do Senhor para nós.